a PUC de São Paulo e o Programa de Literatura e Crítica Literária apresentam Interartes. Episódio de hoje: A Literatura e a Dramaturgia, por Paulo Williams. Este grande mundo chamado sertão, onde se vê bem as coisas humanas e a ação do destino. Aqui se vê bem um rio contornar a montanha ou cair na cachoeira, e cada talo do capim humano se rebrotar com a chuva ou se esturricar com a seca. No sertão, viver é muito perigoso. Este grande mundo chamado sertão, onde o pensamento da gente se forma mais firme que o poder do lugar. O modelo do universo, este sertão, que é dentro da gente. Sertão. Conforme foi ao conto, e o moço aqui me põe a conta do justo certo, do certo crido, do crido o avio. O nosso pai era um homem muito cumpridor, ordeiro, positivo, e sendo assim desde mocinho menino, pelo que me informaram as diversas sensatas pessoas quando indaguei informação. Ao que me lembra, ele não figurava nem mais triste nem mais estúrdio que outros tantos conhecidos nossos, só quieto. Na nossa casa, a nossa mãe é que ralhava no diário com a gente, minha irmã, meu irmão e eu. Mas se deu que certo dia, nosso pai mandou fazer para si uma canoa. Era sério, encomendou uma canoa de pau vinhático pequena, com a taubinha na polpa, para poder caber justo o remador. Mas teve que ser toda fabricada, escolhida, arquejada e rígida, para poder durar nas águas uns 20, uns 30 anos. A nossa mãe jurou contra, nosso pai nada não dizia. Naquela época, nossa casa era obra de 3 ou 4 de léguas do rio, e o rio se estendendo por ali. Comprido, profundo, calado que sempre, lago de não se poder ver a outra beira. Esqueceu, não posso, gente. No dia em que a canoa ficou pronta, sem alegria nem cuidado, nosso pai encalçou o chapéu e decidiu um adeus pra gente. Não pegou trouxa nem matula, não fez nenhuma recomendação. A nossa mãe, a gente achou que ela ia esbravejar, mas ela permaneceu somente alva de pálida, mascou o beiço e gramou: "Cê vai, você fique, você nunca mais volte." Nosso pai suspendeu resposta, depois me olhou, me assinou para a bênção e me chamou para um espaço. Eu temia a ira da nossa mãe, mas eu obedeci de vez de jeito. O rumo daquilo me animava. Chegava um propósito que eu perguntei: "Ô pai, o senhor me leva aí na sua canoa?" Ele só devolveu o olhar para mim, me mandando para trás com uns passos. Eu fiz que vim, mas eu ainda virei na grota do mato para saber. Nosso pai entrou na canoa e desamarrou pelo remar. E a canoa foi se indo, sua sombra por igual, comprida, longa. Canoa foi rio acima, canoa não volta mais. Foi só um sonho bonito, e a vida não volta atrás. E a saudade é batendo forte. É que a saudade é o coração da gente dando sombra. A saudade é um ninho de ausências. A saudade é um fogo enorme num monte de gelo. Oh, canoa,
Foi segundo o destino do rio, ninguém nunca mais viu, nunca mais voltou. Oh, canoa, viajou. Foi segundo o destino do rio, ninguém nunca mais viu, nunca mais voltou. Nosso pai não tinha ido a parte alguma. Ele só executava aquela invenção de permanecer naqueles espaços de rio, de meio a meio, sempre dentro da canoa, para dela não sair nunca mais. A estranheza desse fato deu para estarrecer toda a gente, passadores, moradores, até do afastado do outro povoado, descrevendo que nunca mais vira nosso pai pisar em terra, nem canto nem ponto, sempre como ele cursava o rio, solto, solitariamente. A nossa mãe vergonhosa se portou com tanta gordura. Por isso todos pensaram de nosso pai. A ideia é que não queria dizer. Doidice, esquisitice. Uns aparentados nossos assentaram. O mantimento que ele tem ocultado no oco da canoa se gasta. Então, ou ele desiste dessa pena e volta de uma vez pros da casa dele, o que ao menos eu acho mais correto, ou então, ele que viaja para jamais. No engano, porque eu mesmo tratava de trazer para ele um tanto de comida furtada. A ideia que tive logo na primeira noite. No outro dia, eu preparei uma matula com uma broa de milho, umas rapaduras e um cacho de banana. Eu preparei a minha matula e fui até a beira do rio. Esperei. Oh, por fim ele apareceu. Ia lá sentado no oco da canoa, suspendida no liso do rio. Então eu acenei. Ele não remou pra cá. Aí eu mostrei o de comer. Ele não remou pra cá. Então eu ocultei a comida na pedra do barranco, protegida dos bichos e a salvo do orvalho, da chuva. Isso que fiz e refiz por anos afora. Surpresa que mais tarde eu tive é que a nossa mãe sabia do meu proceder, só se encobrindo de não saber. Ela mesma deixava facilitada a sobra das coisas para o meu conseguir. A gente teve que se acostumar com aquilo. As penas, porque com aquilo a gente nunca se acostumava, gente. O difícil que era de não entender de maneira nenhuma como ele aguentava de dia, de noite, no aguaceiro, no calor, no frio, por dias, semanas, meses, anos. Nunca mais falou palavra, nunca mais pisou em terra nem capim, nunca mais riscou um fósforo. A gente também imaginava nele. Gente, do nosso pai se podia ter esquecimento. E se vez ou outra eu fazia que esquecia, era só para de repente, de sobrevento, pintar na cabeça da gente a imagem dele. A gente imaginava nele quando comia uma comida mais gostosa. Ou então naquelas noites de muito frio e chuva, nosso pai sozinho naquela canoa, no oco da canoa, com a mão, uma cabaça, para esvaziando da canoa a água do temporal. Alguns, no entanto, achavam que eu ia ficando cada vez mais parecida com ele, o que era no engano, porque numa hora dessa nosso pai tinha ficado barbudo, cabeludo, com as unhas grandes, ficado preto de pele de sol, conforme quase que nu. A minha irmã, com o tempo, se casou. E logo depois ela teve menino. Ela mesma intestou que queria mostrar para ele o neto. Então a gente foi até a beira do barranco. Era um dia de sol. A minha irmã, toda bonita, com vestido, o mesmo vestido que tinha sido do casamento. Trazia a criancinha no braço. Fomos todos até a beira do barranco. Esperou. A gente esperou.
A gente esperou, mas ele não apareceu. Aí a minha irmã chorou, nós todos choramos ali mesmo, abraçados. Logo depois, a minha família se mudou. Foram todos morar lá na cidade grande e eu fiquei de resto. Ah, gente, o nosso pai carecia demais de mim. Na vagação, no rio, no ermo, ele ia lá sem a minha tranquilidade. Eu sou culpado do que não sei o que, de dor aberta aqui dentro do meu foro. Se eu soubesse, se as coisas ao menos fossem outra. Porque eu sou doido? Não, eu não sou doido. Na nossa casa, ninguém chamava ninguém de doido. Ninguém é doido não, então, todos. Eu só sei que eu fui tomando dentro. Eu estava muito dentro do meu sentido. Então eu fui até a beira do rio. Esperei. Por fim ele veio. Ia lá sentado no oco da canoa, suspendida no liso do rio. Então eu falei tudo aquilo que me urgia, jurado e declarado. Eu tive que até gritar: Pai! O senhor tá velho, pai! Não carece mais! Agora o senhor vem! Que seja feitas ambas vontades! O senhor vem, que eu tomo o lugar do senhor na canoa! O senhor já fez seu tanto, pai! Agora o senhor vem! E dizendo aquilo, meu coração bateu apertado. Ele me escutou. Ele manejou o remo na água. Ele proava pra cá, gente. Concordado. Antes ele tinha feito um levantar de braço, um saudar de gesto. O primeiro depois de tamanhos anos decorrido. De repente, eu tremi de pavor, de medo, por quanto que parecia que ele estava vindo da parte do além. Então, num prosseguimento desatinado, eu corri, eu fugi sem olhar para trás, eu corri, eu fugi sem olhar para trás, eu corri, eu fugi sem olhar para trás. Depois disso, ninguém nunca mais soube dele. Hoje, eu temo abreviar minha vida nesses rasos do mundo. Eu sou aquele que não foi. Eu tive medo. Eu sou o que não foi, o que vai ficar aqui calado, pregado. Portanto, eu queria pedir a última coisa para vocês. Pelo menos no artigo da morte, peguem o meu corpo e depositem numa canoinha de nada, para que eu possa ir neste rio de longas beiras, neste rio que não para, que devolve ao mar a alma vivida, nesta vida que é morte e nesta morte que é vida. Coloque o meu corpo numa canoa, para que eu possa ir. A canoa desce no meio do rio, Araguaia desce no meio da noite alta da floresta, levando a solidão e a coragem. A vaca no meio,
abacanoeiro prefere os rios, abacanoeiro prefere as águas, abacanoeiro prefere remar, abacanoeiro dos homens que são abacanoeiro. Quem diz eu sou madeira beira, boa da valtriz, eu sou madeira beira, rosa da palavra, rosa cara da dura, rosa da parada, rosa palavadura, rosa da palavra, rosa parada dos homens que são abacanoeiros. Abacanoeiro prefere os rios, abacanoeiro prefere remar, abacanoeiro prefere as águas, abacanoeiro. É isso aí, gente. A gente está com um tempo com muitas atividades, eu sei que são muitos conteúdos, né? Já estão aqui na escola, já tiveram aula, então a cabeça da gente fica fervilhando, mas eu queria tomar um tempinho para a gente conversar, um dedo de prosa, sobre o que fizemos até aqui, e logo depois tem uma atividade manual de criação de objetos, de criação de artes plásticas, artes visuais. Então, eu queria abrir essa conversa, mas é conversa mesmo, podem falar a impressão de vocês, ou sobre essa experiência no teatro. Esse conto é um conto que está no livro Primeiras Histórias, do João Guimarães Rosa. É um livro que muitas das vezes cai no vestibular, está sempre na lista da FUVEST ou da Unicamp, em outros. E esse é um dos contos deste livro, do João Guimarães Rosa, que é um dos autores do segundo período do modernismo brasileiro, e que vocês já devem ter passado por esse autor, um autor um tanto desafiador, mas apaixonante também. E a intenção desse projeto é mostrar o quanto que a literatura pode ser acessível ao ouvido, porque às vezes se fala assim muito que é muito difícil ler, mas imagino que essa história de alguma maneira tenha chegado até o coração de vocês e está lá no João Guimarães Rosa. Dito isto, quem quer falar alguma coisa? Eu gostaria de falar principalmente sobre eu esqueci o nome só do cara que estava apresentando no começo. Ademir. O Ademir, eu gostei pra caramba, principalmente do texto que ele fala sobre a menina e o balão. Foi um negócio que, se você... Na história fala sobre um balão, mas você não precisa necessariamente ser sobre um balão a história. A gente vive em vários acontecimentos, a gente não está pronto. Mesmo a gente querendo, a gente não está pronto. Porque mesmo se a gente conseguisse antes ter essa conquista, a gente não está preparado para a perda daquilo ali. A gente pode, por exemplo, colocar aquilo ali para um relacionamento mesmo. A gente tenta, eu não consegui até agora, mas quando você consegue, muitas vezes você não está pronto para quando isso vai acabar. Eu achei bem interessante a história. Qual é o seu nome? Gabriel. De uma certa maneira, o personagem, na cena final, ele também se vê que não está pronto, né? Sim, para encontrar o pai dele. Para encontrar com o pai dele. Tem medo. Ele passa a vida inteira se relacionando, que é uma metáfora parecida com a do balão, né?
Mas na hora H, que ele precisa fazer esse encontro, a fragilidade humana aparece, depois ele tenta se redimir, pedindo a ajuda do outro. Me ajudem, eu não dei conta sozinho. Obrigado, Gabriel, sua contribuição ajuda a gente a pensar nessas perdas. A vida é feita de encontros e de perdas, quase como se fosse o sol e a lua, sabe? São coisas assim, é um preço. Toda escolha implica numa renúncia. Toda escolha implica numa renúncia. E essa irmandade é o que faz da vida algo tão... Por isso que o Guimarães fala, viver é muito perigoso. A gente nunca sabe. O perigo tá porque sempre tá junto a perda e a conquista. Não há conquista sem perda, não há perda sem conquista. Só que quando a gente está na perda, a gente não imagina o tanto de conquista que tem. E quando a gente está na conquista, a gente não imagina o tanto de perda que tem. Mas sempre tem uma medida que às vezes se desequilibra mais. Mas a vida é esse balanço, como o Caim tantas vezes cantou.